Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra as vossas Bíblias no tema desta campanha, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, no capítulo 6. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, no capítulo 6. Deus abençoe, irmã. Enquanto a igreja encontra, eu quero aqui já externar meus agradecimentos, primeiro a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que outra hora nós estávamos num mundo de lamaçal de pecado, entre uma grande multidão. Deus nos viu, nos escolheu e nos dá esse privilégio de sermos adoradores, sermos cooperadores da obra de Deus através da palavra. Agradeço a Deus também pelo esse convite ao qual nos foi dado, né? Esse convite através do nosso amigo pastor Leonardo, a sua esposa, a irmã pastora Maiara, que Deus abençoe, toda a membresia dessa casa, do ministério AD Galileia, que Deus continue abençoando cada um, a minha esposa também que me acompanha, minha fiel escudeira e minha intercessora. E nesta noite também a gente traz saudação lá da igreja, o remanescente da última geração da cidade de Campinas, na direção e presidência da nossa pastora Meg Damasceno, em memória do nosso pastor, que Deus o recolheu aproximadamente 120 dias. Amém, meus irmãos? Então vamos para a palavra de Deus. Eu quero ser bem breve e tomar posse a partir do versículo 5 e chegar ao versículo de número 11. Diz assim: Felipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para cada um receber um pedaço. Outro discípulo, a saber André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus: mandem o povo assentar-se. E havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e o fez o mesmo com os peixes. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, eu louvo a Deus por esta noite. Observe que eu já falei bem assim, eu agradeço a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pela sua esposa também e por todo o ministério. A campanha, ela é direcionada a um tema que tem como base a palavra de Deus, e é meio diferente porque falar de gratidão, nós, dentro de um bom contexto, de um bom português, nós só sabemos agradecer quando nós recebemos algo. Aí você fala muitíssimo obrigado, muito obrigado, ou então Deus abençoe, obrigado. Então isso é uma forma da gente agradecer. Primeiro a gente quer receber para depois agradecer. E isso nos chama muita atenção, porque Jesus, ele sempre vai estar na contramão do que a gente pretende seguir. Então é isso. Então, dentro deste tema, eu quero aqui ser breve, mas eu peço que você redobre a atenção. Você não vai ver um pregador aqui querendo agitar ninguém. O agito vai ser pela palavra, é ela que vai movimentar, é ela que vai penetrar aí. Mas eu sei que nós somos assembleia. Um já gritou ali, é isso que você tem liberdade, dá glória a Deus, aleluia. Eu vou pregar a palavra a qual o Senhor ministrou ao meu coração dentro desse tema, mas redobre sua atenção para cá. Nós olhando então nesse contexto de nós observarmos com o tema gratidão, é assim que eu creio que a maioria entende também. Só que aqui, quando nós olhamos para João escrevendo o livro, o Evangelho de Jesus Cristo, nós voltamos lá atrás um pouco,
para ter um conhecimento de quem é João. João, nós sabemos que ele faz parte dos 12 homens e apóstolos chamado por Jesus Cristo. Esse próprio João, aqui dentro ele vai escrever não somente o evangelho que tem o título do seu nome, mas é o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João. Ele vai escrever mais a primeira, a segunda e a terceira carta, também que leva o nome de João. É esse mesmo João que participa entre os 12, tendo Pedro, Tiago e João como destaque ali, porque até as crianças, ela louva um hino que diz Pedro, Tiago e João no barquinho. Esses homens de Deus, eles sempre estavam ali, mais unidos, mais juntos, fazendo a obra. É esse mesmo João que, com o passar do tempo, a Bíblia diz que ele vai ser prisioneiro, ou seja, aprisionado numa ilha chamada Patmos. É esse mesmo João que tem uma revelação quando está preso na ilha de Patmos. Você já está bem atento, eu vou soltar a primeira para você dar glória a Deus. Ele está preso na ilha de Patmos. Só que Apocalipse capítulo 1, versículo 9 diz que ele estava preso por causa do testemunho que ele dava da palavra de Deus e anunciando a Jesus Cristo. Aí se manifesta um rei naquela época, melhor dizendo, um governador por nome Dominiciano. É esse que vai levar João a ser prisioneiro na ilha de Patmos. Essa ilha, ela está localizada ao sudoeste de Éfeso, aproximadamente 90 e 100 quilômetros. Uma ilha afastada, onde, segundo estudiosos, dizem que lá ficavam aqueles prisioneiros de maior periculosidade no meio da sociedade. Mas João não era esse de periculosidade. Talvez nesta noite você está aqui se sentindo aprisionado por algo que você anda praticando através da palavra de Deus, mas alguém está te prendendo. Eu estou falando de prisões espirituais. Aí Deus está dizendo nesta noite, não se preocupa não, porque lá onde tu está sentindo aprisionado, eu mando alguém para se revelar. Aí quando o anjo do Senhor se revela na tua vida, na vida da igreja, você começa a escrever como João escreveu. E ao anjo que está nas 7 igrejas, diz o Senhor nesta noite, é a palavra de Deus que nós vamos ouvir nesta noite, e crer no Deus de milagre, no Deus que faz antes mesmo da gente pensar, Ele já faz acontecer sobre a mim e sobre a tua vida. Aleluia. E nós vemos que o Evangelho, segundo escreve João, ele faz parte dos outros 3. É uma sequência. Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, há uma diferença na forma de escrever. Porque se os irmãos gostam de ler e estudar a Bíblia, nós vamos ver que Mateus ele começa falando sobre a genealogia de Jesus. Marcos ele vai escrever também de uma forma literal. Assim como nós olhamos para Lucas, e Lucas está escrevendo uma carta direcionada a um homem chamado Teófilo, mas essa carta, ela está falando a respeito da palavra de Deus, daquilo que ele viu, e ele escreve em testemunho a Timóteo. Nós vemos também que João, os 3 evangelhos primeiro, eles trazem a narrativa de Jesus Cristo, entre eles muitas parábolas a qual Jesus falava, só que João não, João já descreve completamente diferente, até com uma base que nós podemos interpretar, que é João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu unigênito Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos essa base. Poderíamos ter outra, mas o texto que a gente devemos extrair para nós mesmos e nos alimentar é esse. Deus ama um mundo e envia o seu Filho e dá ele para morrer pelos nossos pecados. Aí João já começa escrevendo. Como ele começa escrevendo? No capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez Deus. Aí em seguida ele vai dizer, se não fosse o verbo,
por nada deveria ter sido feito. Quando nós olhamos em Gênesis, nós vamos ver que Deus, lá na hora que está criando tudo, ele diz assim: façamos. Então, se está façamos, ele está conjecturando e trazendo uma palavra para mim e para a sua vida, dizendo: aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e um exército de anjos está formando essa terra que nós estamos. Então, o verbo é a palavra. E quem é a palavra? O livro de Hebreus diz: ele estava em seu trono, cheio de glória e majestade, mas ele se despiu da glória e majestade, desceu à terra, se fez homem como comigo e igual você, e habitou no meio de nós. Quem é ele? É a palavra. Quem é a palavra? É Jesus Cristo. É esse que opera nesta noite no nosso meio. Mas eu tenho certeza que aqui tem família. Aí João escreve no capítulo 2: havia em Caná da Galileia uma festa, a melhor festa que você pode imaginar. Que festa era essa? Um casamento. E no casamento são convidados amigos íntimos, são convidados famílias. Tem família aqui? Levante a mão para me ver. Glória a Deus. Eita glória. Arabacanta, namanai. É coisa linda. Você foi chamado nesta noite. Veio um convite para você. Talvez como Mateus escreveu em 11:28: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas aqui o convite é para um culto, que nem aconteceu ainda o que o pastor quer, mas ele já agradeceu. Eu vim nesta noite como um garçom servir. A palavra é muita coisa para mim servir nesta noite, mas você sabe o que o garçom faz no restaurante? Ele serve até você encher. Quando você enche, ele diz: irmão Valder, isso é eu, né? O senhor aceita uma sobremesa? Aí ele traz a sobremesa, pastor. Aí ele traz a melhor que eu gosto. Manda para mim um petit gâteau. Aí entrega. Então eu vim entregar nesta noite só a sobremesa para de Galileia nesta noite. Então, a festa, quem está convidado são famílias. Só que entre essa família, você não é daquele que convida a sua família e você leva mais outra, não é? Mas a Bíblia mostra que era assim. Eu vou convidar mais um, pastor. É muito amigo meu, posso levar? Aí quem convidou disse: pode, não tem problema não, a gente dá um jeito, coloca a cadeira a mais. Aí a festa era em Caná da Galileia. Quando chega lá, quem foi? Maria, mãe de Jesus, toda a sua família e os 12 discípulos também, olha lá, ó, acompanharam. Eles estão na festa. A Bíblia diz que a festa estava muito boa, alegre. E vocês sabem que festa de casamento sempre vai haver alegria. Mas, porém, a Bíblia também diz que chega um momento que o melhor da alegria deles acaba, que era a bebida, que era o vinho daquela época. E a bebida acaba. Quando a bebida acaba, a mamãe de Jesus chama ele e diz: olha, o povo ainda... a maioria não sabe, mas o melhor da festa que está alegrando acabou, é o vinho. Jesus questionou, não é o caso. Outro dia eu volto e aplico melhor. Aqui eu preciso andar dentro da Bíblia, para você entender até nós chegar no mistério da revelação que Deus tem para este povo nesta noite. Arabacanta namanai. Diz a palavra de Deus, quando ela conversa com Jesus, Jesus diz bem assim: traz lá as talhas, deixa eu dar um jeito. E eu estava olhando tanto, que eu sou detalhista, mas não é que tem água à vontade aqui. Se Jesus estivesse aqui e ele dissesse: traz, ou você vai trazer, hein? Segura aí, ou você vai trazer no altar de Deus, traz as talhas. Ele diz, a Bíblia, que ele vira as talhas e depois diz assim: pode servir de novo. O que eu quero dizer com isso? João está dizendo no capítulo 2 para mim e para você: talvez a tua alegria ainda não chegou, mas nesta noite você veio ao lugar que tem a água que alegra o teu coração, ela transforma em vinho, e se tu adentraste aqui triste, tu vais sair alegre, porque há um rio que corre do trono de Deus. Que rio é esse? É aquele que batiza. Que rio é esse? É aquele que entra na minha e na tua vida e transforma. Que rio é esse? É o rio chamado
Espírito Santo de Deus, Ele lava, Ele purifica a mim e você, e faz com que nós venhamos beber e ter alegria. A alegria volta de novo para a tua casa. Deus está falando nesta noite, aleluia. Pode dar glória a Deus. Tem milagre acontecendo antes de você entregar. Tem milagre acontecendo, aleluia. Capítulo 4 de João, olha que coisa, irmãos. Nós vamos ver no capítulo 4, melhor dizendo no capítulo 3, estou correndo muito. Só um pouquinho que eu não posso deixar disso. Nós andamos e vivemos no meio de uma sociedade onde se vestir bem é sinal de grandeza financeira, onde andar de carro zero é sinal que o camarada tem. E aqui Jesus, no capítulo 3, ele chega em melhor dizendo, em uma certa noite. Alguém ouvia falar de Jesus como o mundo ouve nos dias de hoje, mas só que esta pessoa que ouve falar de Jesus, ele via os milagres que Jesus estava operando, e então ele reserva uma noite, era uma noite que nem essa, ele reservou uma noite, porque ele tem o nome de Nicodemos. Quem é Nicodemos? É um fariseu da alta sociedade, um homem com autoridade no farisaísmo. E ele não podia se apresentar diante de Jesus enquanto os outros estavam por ali. Numa certa noite igual essa, quem veio aqui nesta noite, eu não estou falando sobre religião, eu estou pregando o evangelho, que é boas novas de salvação. Eu não estou pregando sobre o ter ou não ter, eu estou pregando daquele que Jesus chamou. Eu estou pregando nesta noite para você entender que esse Jesus, ele não faz acepção de pessoa nenhuma. Este homem é autoridade. Aí ele tem a oportunidade, sabe o que ele faz? Era noite, a Bíblia diz que ele estava em casa com Jesus e começou a dizer assim: eu sei que tu tem autoridades, que tu opera milagres, que isso vem de Deus, eu sei. Ele começa a conversar com Jesus, mas aí Jesus vai conversando com ele e diz: é bem verdade, tudo o que falaste é verdade. Mas nesta noite, Deus, assim como falou para Nicodemos, Ele quer falar para mim e para você. Eu acredito que eu estou pregando só para crente, mas existe crente que ainda precisa nascer de novo, está na posição alta, na posição de autoridade, mas ainda está precisando nascer de novo, jogar as coisas velhas que eram do passado e viver o novo, ser uma nova criatura na presença de Jesus. Independente da tua situação, Ele diz nesta noite: eu estou trazendo vida nova no meio de vós, diz o Senhor. Não é pela autoridade, mas é pela palavra de Deus. Agora eu vou no capítulo 4. O capítulo 4 diz que Jesus está chegando junto a um poço. Quando Jesus chega junto àquele poço, ali está uma mulher de nome, ou melhor dizendo, diziam que era uma mulher samaritana. Aquela mulher então está ali a tirar água. Jesus chega como um homem como nós. Lembra-se de Hebreus que eu falei? Ele despiu da sua glória, deixou a majestade e viveu no meio de nós como um homem. Ele sofreu, padeceu, teve sede, mas ele disse: dai-me de beber. Ele conversou com aquela mulher, um diálogo, irmão, pensa num diálogo profundo. E Jesus foi até o profundo, até que ele revela para aquela mulher que ela não tinha um marido só. Eu estou falando de pessoas que estão e são pecadores, mas quando Jesus se apresenta, mais uma vez, Ele não faz acepção, Ele para e conversa. E se tu tiver algo para dar para Ele, a noite é hoje. Não pode ser, porque passaram 2 tu não entregou, mas hoje eu vim entregar a cereja do bolo, a sobremesa, e dizer: tu vai trazer o teu melhor, tu vai trazer o teu melhor nesse altar para Deus, e tu vai ver o sobrenatural acontecer. Ele pediu para a mulher: me dá água. Ela quis questionar.
Tu, sendo judeu, se comunicando com o samaritano, havia divisão. Mas ele veio para quebrar essas barreiras, como eu ouvi aqui na oração. É ele que quebra a barreira, é ele que destranca os cadeados, é ele que abre os portões. Então a Bíblia nesta noite, de repente, quando a mulher chega ao conhecimento que a água que tinha era do próprio Jesus, é essa água que está inserida aqui, que aquele que tem sede e bebe, nunca mais terá sede. Jesus apresentou para ela, ela creu no homem, ela creu no homem, Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E ali o que ela faz? Mais na frente, aí ele diz, o que importa é a verdade, e a hora vem em que, como eu, como você, os verdadeiros adoradores, adore o Pai em espírito e em verdade. Cadê os adoradores? Outra hora no pecado, mas não foi condenado, foi liberto. Ele diz bem assim, eu não vim para acusar, eu não vim para fazer nada, eu vim para mudar a tua história, e tu dá testemunho como esta mulher deu. Diz o Senhor nesta noite, vai sair testemunho da boca de muitos, não é de alguém não, é de muitos aqui. E eu acredito pela esta oferta que eu estou falando, que é a palavra de Deus, que você já anda dando testemunho por aí, antes mesmo de ter acontecido. Você está testemunhando, dizendo, ele mudou a minha casa, mas a casa ainda não está completa. Mas a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A mulher saiu dando testemunho, e os judeus começaram a ver a gloriosa palavra de Deus. Os samaritanos também começaram a ouvir o que aquela mulher teve, um encontro verdadeiro com Jesus. Quando eu olho para o capítulo 5, aí aqui nós vamos ver Jesus entrando numa cidade, aonde nós vemos que quando ele entra nesta cidade, havia ali um tanque com alpendres, onde havia um homem. Não havia só um homem. Se eu levasse para a Bíblia diz, não vou ler, mas vou falar, que havia aleijados, coxos, mancos, doentes, e entre esses havia um homem que por 38 anos sofria, e Bíblia diz que ele estava num leito, e havia um movimento das águas, e todas as vezes que a água era movimentada, a Bíblia diz que alguém que descia ali era curado. Só que um dia, o grandão da Galileia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está chegando junto àquele tanque, e ele vai andando. Quando ele vai andando, ele está se revelando para mim e para você nesta noite. Eu não sei qual é a enfermidade que tu está tendo, se tu está esperando um movimento, hoje não vem movimento pelas águas nesta casa. A Bíblia diz que Jesus chega próximo daquele homem, e Jesus faz alguma pergunta, e o homem responde para ele, dizendo, Senhor, quando as águas se movimentam, não tem ninguém que possa me ajudar, me dar a mão e descer um desses degraus, para que eu seja curado. Jesus olha para ele e diz bem assim, queres ser curado? Deixa eu aplicar mais uma para tu dar glória a Deus. Pare de falar demais e comece a ter um encontro verdadeiro com o grandão da Galileia. Ele está no nosso meio, mas tem muito crente que é Tomé. Eu não vejo, mas eu sinto, o ar que eu respiro é vida. Eu levanto pela manhã e eu já digo obrigado, Jesus, seja, eu estou agradecendo, porque um dia eu estou se levantando, onde muitos dormem e não levantam. Deus honrou toda esta igreja e te deu vida na presença dEle. É momento de nós agradecermos, antes mesmo de chegar o alimento na tua mesa. Tu disse, daqui a pouco eu vou alimentar, porque eu estou com fome. Ele está dizendo aqui nesta noite,
Pare de ficar esperando no tempo, mas converse com Ele. Pare de questionar, porque ainda não destravou aquele processo que eu tenho na justiça. Agora eu libero uma palavra profética para quem tem processo na justiça. Deus vai romper em 30 dias. Deus vai romper e vai mostrar que Ele é Deus para te abençoar. Mas hoje tu vai entregar. Tu vai levantar a tua mão para o céu e vai agradecer antes de receber. Mas eu quero saber se tu vai voltar e dar a oferta como um dizimista fiel na presença de Deus, pelaquilo que Ele está dando de abundância na tua vida. Tem muito pregador, pastor, que quer movimentar de todo jeito. Vai se movimentar agora. 38 anos. Jesus perguntou para ele: quer ser curado? Oxe, na hora. O que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ser curado. Movimentou as águas? Não. Onde Jesus está, irmão, não precisa de movimento. Onde Jesus está, precisa de glória a Deus. Precisa de línguas estranhas. Precisa de aleluia. Aí ele diz bem assim: então levanta, toma a tua cama e anda. O que ele está dizendo? Pela palavra, não precisa de movimento das águas, mas pela palavra eu levanto. Se eu ir mais além, no livro do profeta Ezequiel, Ezequiel está na beira do rio Quebar, rio Eufrates, e lá a palavra que vem diz: homem, levanta-te, põe de pé, que eu falarei contigo. É a palavra que levanta o homem, não são movimentos humanos, mas o movimento ele se dá pela palavra. O homem se movimentou e saiu, pegou a cama e foi glorificar a Deus. Aleluia. Olha aí, é isso que levanta, é isso que faz. É louvor, é adoração sincera, é oração. Pronto. Agora 7 ou 10 minutos, aqui é rápido, porque a palavra já foi pregada 2 dias. Eu só vou entregar a revelação do versículo para você e vou embora para Hortolândia. Mas eu vou ofertar aqui diante do altar de Deus o melhor. O melhor, eu estou falando, irmão, no contexto espiritual. Se for financeiro em particular, depois você sabe o que vai dar. Mas no contexto espiritual, o que você deve ofertar melhor? Quando nós adentramos no capítulo 6, nós vamos ver que Jesus, a Bíblia diz que algum tempo depois Jesus subiu e partiu para o outro lado da margem do rio da Galileia, que também quer dizer o mar de Tiberiades. E ali havia uma grande multidão. Isso não é novidade. Onde Jesus passava, a multidão seguia ele. Muitos seguiam Jesus. E aqui nós vamos ver que ele chega a um certo lugar. E aqui diz que era um monte. Quando ele chega neste monte, é tão bonito esse monte, irmão. Se você fechasse os olhos, refletisse comigo e entrasse na mensagem, você ia ver um campo aberto em forma de monte, todo gramado, a melhor grama que você pode imaginar. Eu não entendo de grama, até porque eu não trabalho com jardinagem, mas vai lugares que você vai, que é uma grama, a coisa mais linda que você vê. A multidão estava ali. A Bíblia diz que Jesus está também, e Jesus começa a fazer uma das coisas que também ele mais fazia. Eu tenho para mim que tantos milagres, maravilhas que Deus, através de Jesus Cristo, fazia, mas o que mais Jesus fazia era o ensino da sua palavra. Ele estava ensinando aquele povo. Quando ele começa a ensinar aquele povo, a Bíblia diz que o dia vai passando, vai adentrando a tarde, e já começa a querer escurecer, e Jesus está ensinando. A Bíblia também diz que daqui a pouco, algum dos seus discípulos, conforme nós lemos, se preocupou, e era até Felipe esse discípulo, diz: Senhor, já está na hora de despedir esse povo, não está? Mas eu quero te dizer nesta noite, quando a palavra é pregada, ela não cansa, ela não enfada. Sabe por quê? Lá em Hortolândia também tem uma vigília, e você sabe como que é chamado o nome da vigília?
vasos escolhidos. Mas você sabe, em 30 vigílias que nós realizamos lá, a vigília é de gratidão. Meu coração palpitou quando o convite me fora feito, e era de gratidão. O pastor, eu falei para ele pregou lá na 12ª vigília. Nosso pastor pregou lá, e é vigília de gratidão. Agora Jesus está ali no monte. Mas quando Jesus está no monte, ele está ensinando? Tá. Vamos então, aonde está? Mateus capítulo 5, lá está falando que Jesus está no monte, falando sobre a bem-aventurança. Uma das bem-aventuranças é quando ele diz bem assim: bem-aventurados sois vós que choram. Ei, vou repetir de novo: bem-aventurado sois vós que choram, porque serás consolado. Eu ouvi aqui a irmã pedindo oração por uma família que está enlutada nesta noite. Não tem como não chorar o choro de tristeza, mas a minha Bíblia aqui, Jesus está no monte, ele está ensinando e ele está dizendo: bem-aventurado é tu que chora, porque tu vais ser consolado. Pelo irmão Valdo não, pelo pastor não, pela igreja não, nós estamos como intercessores orando, mas o Espírito Consolador vai consolar esta dor que tu está sentindo pelo aquele teu ente querido que tu perdeu neste dia. Que o Espírito de Deus nesta noite, assim, ele console a nossa vida e tire a tristeza de cada um. Quando eu olho também no mesmo Mateus capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz, Jesus ensinando: bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça. Porque bem-aventurado, entrou alguém aqui com sede, entrou alguém aqui com fome, o alimento está aqui, tem água, tem vinho para alegrar a tua tristeza e tirar a tua sede nesta noite. E ele diz: porque esses serão fartos. Deus vai te fatiar de tão grande bênção que você não pode imaginar. Mas ele está dizendo, conforme a sua palavra disse, ele diz bem assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Depois ele entra nos Salmos de número 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Depois ele chama novamente, no próprio João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem está entendendo, dá glória a Deus mesmo, irmãos. Dá glória a Deus. Você chamado, chegou oprimido, foi liberto. Você foi escolhido. Você entregou o corpo, alma e espírito. Então deixa ele trabalhar. Mas eu preciso entregar mais. E o que é? Agora a Bíblia me fala que este Filipe então diz: olha, Senhor, o povo tem fome. O povo já ouviu tudo. Só que o próprio Jesus é o pão da vida. Se ele é o pão da vida, automaticamente ele estava alimentando a necessidade espiritual que o povo estava. Mas o povo agora tem fome. A fome física que todos nós temos. Aí Jesus já sabia, já conhecia o pensamento deles. E Jesus já sabia o que ia acontecer. Se você anda em espírito e em verdade, a Bíblia diz que Deus não faz nada antes revelar aos seus servos, os profetas, mas é servo. Então, antes mesmo de você querer fazer algo, ele já te revelou, minha irmã, ele já te revelou, meu irmão. Aí esse indivíduo fala bem assim, quando fala de denário, naquela época o denário era equivalente a um dia de trabalho. Hoje, como eu trabalho na área da construção, um dia de um servente de pedreiro, ele custa aproximadamente R$120 na nossa moeda. Então, Felipe diz, olha, nem se tivesse os denários, iria alimentar esse povo. Só que aí, Jesus fala mais um pouquinho e diz bem assim, olha, vai comprar ali na esquina, tem uma mercearia ou um supermercado,
vai lá e compra pão para eles. Mas aí Filipe já tinha dito que nem um dinheiro, aquele dinheiro da época, ia sustentar aquele povo, não dava para comprar pão. Aí de repente, abre o leque agora e cai comigo na revelação. De repente, André, irmão de João, a Bíblia diz que ele diz: ei Senhor, está filmando, não precisa a câmera me seguir não, mas escute aí. Ele diz: ei Senhor, ele falou com Jesus, tá pastor? Tem um rapaz, lá no fundo, tem um rapaz e aí eu tenho que ir nele. Vem cá meu jovem, por favor. Tem um rapaz, vem agora, a câmera vai pegar. Eu já estou concluindo. Tem um rapaz, sobe aqui meu irmão. Isso aqui é mistério, hein? Já vai pegando, varão. Abre a tua mão, pega aí. Eu não te conheço, a igreja te conhece. Mas maior quem conhece é o Espírito Santo. Ele trouxe o rapaz em meio à multidão. Primeira revelação, o rapaz não tem nome. Primeira revelação de novo. Ele está no meio de uma multidão. Na multidão todo mundo está esquecido pelo mundo. Mas pelo Jesus que nós servimos, ele te vê lá dos céus. Aí ele diz bem assim, olha, ele trouxe uma marmita. E na marmita o que tinha? 5 pães e 2 peixinhos. Meu irmão, não era igual na minha terra lá não, que tem um peixe que se chama pirarucu, que é um dos maiores peixes que a gente vê lá na cidade, no Baixo e Médio Amazonas. Aí ele diz, mas só 2 peixinhos, o pão tem em quantidade, mas o próprio pão já estava lá, que era Jesus, só que tinha em fartura. Aí ele diz, traz um menino aqui. Agora você vai entregar ali para o pastor. Aí você pode descer para me terminar a mensagem. Aí a Bíblia diz que agora está aplicando o versículo. O menino saiu de cena. Não, calma aí. Tá bom. Dá glória a Deus, aplaude. Se coloca de pé, irmão. A mensagem está acabando. Ele está te vendo, ele está te vendo. O problema é que você ainda não entendeu o que tem guardado dentro de ti, homem e mulher. Tu não tem oferecido como jovem no meio da multidão e ele entrega. Aí ele entregou na mão de quem? Vem, pastor, está terminando. Tem tanto dom aí para ser entregue. Aqui eu estou conjecturando e fazendo uma figura, que é o pastor, na pessoa e na autoridade de Jesus Cristo. Vai entregar 50 não, Deus vai tocar aqui, vai levantar 5 pessoas para entregar 100. Quanto dia, pastor? Agora eu vou falar de dinheiro, não é vergonha não, mas quando Deus manda tem que falar. Vai preparar 5 pessoas com 100 reais. As outras vão dar os 50, mas 100 já vai bater o que ele pediu. Aí entregou na mão. Aí o que ele fez, pastor? O que Jesus fez? Fala a campanha. Deu graça, levantou e deu graça. Pode sentar. Pega aquele que parece que não tem nada para oferecer. Era eu lá no passado. Era você. Mas você está no meio da multidão e você tem alimento. Quando o alimento é entregue, é a palavra. Vocês vão sair daqui hoje cheio, farto desta palavra. Não vai sair e esquecer lá fora. O alimento você tem, entrega na mão dele. Aí ele levantou e disse, graças te dou, Pai. Graças te dou. Mas tem mais revelação. Qual é a revelação? 5 pão e 2 peixinhos não alimenta. 5.000 contados, mas não contaram mulheres e crianças. Tinha alguém chorando nesta noite, como as crianças estavam. Jesus estava ensinando e ela estava chorando, mas ele deu, porque primeiro você entrega na mão de quem tem para oferecer
diretamente para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, que é Jesus Cristo. Quando Ele graças te dou, Pai, aquilo se multiplica. Ele dá o alimento para mim e para você. Mas tem que acontecer alguma coisa. A Bíblia diz que para ser alimentado tem que estar, está na Bíblia, assentado. A Bíblia diz de 50 em 50, de 100 em 100. Jesus trabalha com organização. Jesus trabalha no meio de nós com a multiplicação. Você vai ser abençoado nesta noite. Dá para Ele e seja abençoado. Agora eu quero. Agora eu quero. Quantos entenderam a mensagem nesta noite? Levanta a tua mão para o céu. Dá glória a Deus. Fala mistério. Agora, me permita, pastor. Eu quero todo mundo aqui com uma oferta de Deus. Todo mundo simbolizando a oferta que é para Deus. Pode vir, eu só vou orar. Eu não quero dinheiro, não quero nada. A mensagem ela vem gratuita. É que você está trazendo você mesmo. Você está se entregando como oferta no altar de Deus hoje. Para ser abençoado tem que entregar. Essa é a entrega. E quando você entrega, Ele multiplica na tua casa, Ele multiplica no meio da multidão. Tu vai fazer a diferença. Eu trouxe o jovem, mas Ele está dizendo, jovens, crianças, homens, mulheres e adultos, não se preocupa. Sai com a mensagem nesta noite. É necessário primeiro entregar o que tem para o filho, entregar para o pai e ele multiplicar em nome de Jesus. Posso orar, pastor? A mensagem é essa. Ele deu graça, levantou para o céu o que parece impossível, na minha principalmente, que às vezes parece que eu sou Tomé. Mas Jesus, Ele muda. Ele muda. Pai, é o último dia da campanha. Pregadores vieram aqui na frente e pregaram a Tua palavra. Cada uma da mensagem pregada, aplicada, tocou em corações. Assim como neste último dia, é a Tua palavra que foi pregada. E o Senhor nos ensinou nesta noite que com o Senhor nós devemos entregar. Ainda que nós achamos pouquinho, mas o Senhor é o Deus da multiplicação. Eu quero orar, Senhor, por vida nesta noite, que está dizendo, eu sobrevivo de pouco, o meu salário é pouco, mas tu não tem dívida, rapaz. Tem tanta gente que está aí, abarrotado, de tanto dinheiro, mas não tem paz, não tem alegria no espírito. Mas você com pouco tem sobrevivido dia após dia, porque Deus, Ele está abençoando a tua casa, o teu trabalho, em meio onde tu estás. Então nesta noite, Pai, a tua palavra foi entregue. Eu entreguei ela na mão de Jesus. Ele entregou para o Senhor. E o Senhor mandou esse Espírito Santo bradar no nosso meio. Eu sei que corações nesta noite foram atingidos por esta palavra de gratidão. Antes mesmo do Senhor receber de ti, Ele já agradeceu. Então, Jesus querido e santo, continua fazendo a obra, porque aqui vieram pessoas, Pai, para apresentar diante do teu altar o melhor que eles podem se entregar, que são eles mesmos. Corpo, alma e espírito foram entregues aqui nesta noite. E eu profetizo bênção de multiplicações, curas, libertações e salvação de alma no teu lar. Assim diz a palavra de Deus, em nome de Jesus. Receba nesta noite, irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos. Jesus se apresentou no final e ele disse assim, eu próprio sou o pão vivo que desceu do céu. Lá no deserto, Deus, meu Pai, alimentou com maná, era superficial, estragava. Este alimento não estraga, ele transforma. Seja transformado pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.